Imagine entrar em uma festa e perceber que suas roupas não são adequadas. Assim é o chamado de Deus. Ele nos chama, mas também nos transforma. Então, quando ele chega, só que algo me chama a atenção, que o rei vai até a sala nupcial, a sala do banquete, para verificar os convidados. E no meio dos convidados ele observa que existe um que não tem as vestes. E ele diz: amigo, cadê as suas vestes nupciais? E ele emudece. Por quê? Porque para aquele ambiente precisava não apenas estar, mas ser. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem prontas para tudo, enquanto outras ficam presas ao passado, mesmo depois de um chamado de Deus? Hoje, vamos descobrir algo surpreendente. A primeira coisa que Deus faz quando nos chama não é nos dar um plano, nem uma promessa. Ele muda nossas vestes. Mas o que isso realmente significa? E por que algumas pessoas perdem a festa mesmo estando convidadas? Fique comigo e descubra como vestir a nova identidade que Deus preparou para você. Porque quando o Senhor ele nos chama, a primeira coisa que ele faz é trocar as nossas vestes, né? Uau! A primeira coisa que Deus faz? Quando ele nos chama é trocar as nossas vestes, né? São vestes novas. Porque existe aquelas vestes antiga, velha, que precisam ser arrancadas para que entre as vestes novas. Sim. Tanto que quando Jesus ele vai contar a parábola de um rei, né? Exemplificando o reino dos céus, ele diz que é comparado a um rei que dá uma festa para o seu filho. Uhum. Uma festa para o seu filho. E aí ele vai e chama os convidados que já tinham recebido o convite. Falou: olha, chegou o dia das bodas, vocês estão sendo convidados para se comparecerem. Um disse: não posso, estou ocupado, tenho que trabalhar. E o outro foi para o campo. Então os mensageiros voltam dizendo: olha, eles disseram que estão ocupados, um tem que ir para o campo. E aí Jesus fala o seguinte, né, dentro da parábola, que o rei fala para os mensageiros voltarem e por todos os caminhos. Sim. E buscar tanto bons quanto ruins. Então, a verdade é que Deus não escolhe só gente ruim ou só gente boa. O Senhor, ele chama todos, mas depende de cada um decidir se vai aceitar esse chamado. Tanto que quando eles chegam, os convidados, eles não tinham condições, né? Uhum. E dentro da cultura, tinha que dar uma roupagem para os convidados para que eles estivessem de forma adequada para aquele ambiente. Sim, sim. Porque Jesus estava dizendo assim: o céu que te chama é o céu que te garante. Uau. O céu que faz a promessa é o céu que vai te sustentar. Então, quando ele chega, só que algo me chama a atenção, que o rei vai até a sala nupcial, a sala do banquete, para verificar os convidados. E no meio dos convidados ele observa que existe um que não tem as vestes. E ele diz: amigo, cadê as suas vestes nupciais? E ele emudece. Por quê? Porque para aquele ambiente precisava não apenas estar, mas ser. E essa roupagem, que não é somente física, mas é espiritual, ela traz a mensagem de quem nós somos em Deus, né? Uau. O inimigo, ele quer usar através de pessoas intencionadas de maneira má, que quer nos ver cabisbaixo, triste, descabelado, desmaquiado, sem maquiagem, quer ver a gente com roupa de trapo, porque as pessoas, elas têm prazer em ver você mal, as pessoas, elas têm prazer em ver você desarrumado, elas olham para você e dizem: coitada, mas Deus vai te honrar, principalmente crente. O crente, a teologia da miséria. Né? A teologia da miséria, principalmente o crente, mas lembrando, o crente que cresce e não quer que o irmão dele cresce. Porque quando José, ele conta o sonho dele, e era um sonho de governo, os irmãos entenderam. Só que tem gente que entende quando você libera o som do céu, mas ela finge de entendido porque ela não quer aceitar o que o céu tem sobre a sua vida. Então, por que eles pegam e vendem ele? Para que o governo não se estabeleça, para que o tempo de domínio, de liderança não viesse sobre a vida de José. Mas eles poderiam vender, eles poderiam lançar na cisterna, poderia ter colocado ele para o Egito, mas ele se tornou quem Deus havia já pré-determinado, predestinado. Sim. Então, existem pessoas que estão nos assistindo que precisa se permitir se vestir dessa nova roupagem, se vestir dessa nova túnica. Porque o diabo chega agora diante de Deus trazendo o sumo sacerdote chamado Josué, não é Josué de Moisés, é um sumo sacerdote, e ele estava com as vestes sujas. E o diabo, o Satanás, o acusador, se apresenta para Deus e fala assim: olha, o teu sacerdote, ele está com as vestes sujas. Sabe que Deus fala: não tem problema, estou parafraseando aqui, não tem problema, nós vamos limpar as vestes dele. Uau. Então nós temos que entrar por esse caminho de permissividade, esse caminho de aceitação. Por quê? Porque
é tão intrínseco que as pessoas deixam essa mensagem maligna em nós, que se a gente ser de Deus, que se a gente for profeta, se a gente estiver no mistério, numa linha espiritual com Deus, a gente tem que estar com a cara triste. A gente tem que estar em silêncio, em quietude. Só que quando Deus ele se manifesta sempre falando, sempre se movimentando, tanto que os convidados bons e maus, quando eles estão na festa, a festa é para celebração. Então não importa aonde ele te chamou, o que importa é onde ele vai te colocar. Meu Deus. Porque quando ele chama, ele tira da viela, ele tira das esquinas, ele tira do lamaçal do pecado, ele tira da sujeira. Mas quando ele coloca em mesa de reino, ele coloca em ambiente de governo. E eu vou falar uma coisa pra você, se tem alguém que é usado pelo inimigo e não sabe, são aqueles que comem na nossa mesa, são aqueles que viram a gente crescer, que viram da onde Deus nos tirou e não quer aceitar a obra redentora de Deus sobre as nossas vidas, a obra de libertação, a obra de transformação, porque eles queriam que a gente ficasse cativos às palavras que eles predeterminaram sobre as nossas vidas. Mas operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá sobre as nossas vidas? Quem impedirá sobre aquele que está nos ouvindo agora, Yang? Ninguém vai impedir. A única pessoa que impediu daquele convidado de participar do banquete e celebrar uma festa foi ele mesmo.